Bom dia. Então, na aula passada, eu introduzi, tá? Lógica para vocês, a lógica das proposições, a lógica dita lógica formal. Disse que era o que era uma proposição, tá? E introduzi operações com proposições. Quais foram as operações com proposições? Quais foram? Primeira, negação. Negação, a partir de uma proposição, você gera uma segunda proposição. Aí vem a conjunção e a disjunção. Essas duas operações, a partir de duas proposições, você gera uma terceira proposição. Por isso é que são operações. Uma operação unária, que é a negação, e duas binárias, que é a conjunção e a negação. Basicamente, o que existe são essas três. Tá? Não existe mais operações. O que existe são composições dessas três operações. Tá? E vamos a uma delas que é bem especial, tá? Que a gente trabalha muito nos argumentos de demonstração. Os argumentos de demonstração, muita parte das muitas proposições são enunciados que se constituem no que nós chamamos de implicação. Então veja, tá? Mas antes, tá? Só lembrando, tá? Então sejam P e Q proposições, duas proposições. Então nós temos a negação de P, né, que é a negação da proposição. Nós temos a conjunção, tá? Conjunção P e Q. Você já sabe o que é, né? Tem a tabela de valor. Essa proposição aqui, que é uma composição de P com Q, tá? A conjunção, ela é verdadeira quando e somente quando as duas são verdadeiras. Tem a conjunção. A conjunção é falsa quando e somente quando as duas são falsas, tá? Isso mesmo. Nós vimos também, tá? O conceito de proposições logicamente equivalentes. Isso ocorre quando eu tenho componentes e eu tenho duas proposições, tá? Proposições. Você tem N proposições P1, P2, P, tá? Ou PK. E você cria a partir dessas, usando, né, combinações, né, dessas proposições via os conectivos. Quais são os três conectivos? Negação, conjunção e disjunção. Você pode combinar isso para gerar duas proposições. Uma proposição R e, digamos, outra proposição S. Tá? Você diz que essas duas proposições com essas componentes, como aqui, ó, lembrando, tá? Eu tô indo bem devagar porque, embora seja um assunto lá do ensino fundamental, mas é um assunto com o qual vocês estão tendo contato pela primeira vez, muitos de vocês, tá? Lá do ensino fundamental, não, desculpa, do ensino médio, tá? No currículo do ensino médio. Pelo menos aparecem vários textos do ensino médio, e é necessário que vocês saibam disso. É bom dizer que a maior parte, né, na maior parte das disciplinas de cálculo, os professores já assumem isso, tá? Que você tem esse trato, né, com proposições, com lógica, tá? Eu não assumo, tá? Então, por isso que eu faço
O que deveria ser uma revisão, né? Mas não é uma introdução, tá? Então você tem aqui, isso aqui é uma proposição composta. Quem são as componentes? P e Q. Isso aqui também é uma proposição composta. Quem são as componentes? P e Q. Mas você pode ter várias proposições e combinar usando os conectivos e obter duas proposições compostas, R e S. Isso aqui eu estou admitindo que são duas proposições, o quê? Compostas, cujas componentes são P1, P2, Pn. Aí eu defini, quer dizer, eu introduzi uma definição para você, que a literatura matemática... Professor, uma negação é uma proposição considerada composta? Ela só tem uma componente. A própria proposição, né, você pode considerar como composta, ela só tem ela como componente, tá? Então isso aqui é uma proposição composta. O que envolve os conectivos, tá, e as proposições que você considera, você tem essas proposições. O que você montar a partir dessas, usando esses conectivos, é uma proposição composta com componentes P1, P2, Pn. Você diz que R e S são logicamente equivalentes quando os... Desculpem, tá? Você diz que as duas... Deixa eu botar no silencioso aqui. Você diz que as duas proposições são logicamente equivalentes, as duas proposições compostas, R e S, compostas a partir das mesmas componentes, são logicamente equivalentes quando os seus valores são iguais, quaisquer que sejam as componentes, tá? E é dessa forma que você deve entender. Quando você for ver um curso de lógica mais para frente, você vai ver o conceito de função de proposição. Mas eu não quero ir para esse universo. Eu quero que vocês entendam da maneira como eu estou explicando, tá? Porque isso aqui são funções de proposições. Isso aqui é uma função de duas proposições, isso aqui é uma função de... Mas eu não quero entrar nesse detalhe, então eu quero só dar uma introdução à lógica e espero que vocês entendam dessa forma, tá bom? Duas proposições com essas componentes aqui, elas são ditas logicamente equivalentes quando as duas tiverem os mesmos valores lógicos, quaisquer que sejam as componentes. E aí você viu que essas proposições aqui, ó, a negação de P... Eu achei que eu estava escrevendo preto. Em preto não estou, né? Isso aqui dá a emprestar os pincéis. Eu acho que aqui é preto. Graças a Deus. Tá? Então, nós vimos, tá, na aula passada, que essa proposição aqui, né, a negação da conjunção é logicamente equivalente ao quê? A disjunção das negações. Olha, você tem duas proposições com componentes P e Q, mas as duas possuem os mesmos valores, quaisquer que sejam as proposições P e Q. Ok? Se uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Se uma é falsa, a outra é falsa. Independente de quem sejam P e Q. E nós vimos também que a negação da disjunção é logicamente equivalente aqui à conjunção de quem? Das negações. E a partir disso, E outra coisa, a negação da negação é... O que foi? Obrigado. Tá? E outra coisa, a negação da negação é logicamente equivalente à própria proposição. Ó, certo? Então você tem isso aí. Ok. Essas duas, elas são essencialmente as leis de Morgan para as proposições. Quer dar uma relação íntima entre
teoria dos conjuntos e lógica das proposições, que eu vou estabelecer mais para frente, tá? Agora, tem uma proposição, tem uma composição de duas proposições que é bem interessante, que é essa daqui, ó. Sejam P e Q proposições. Afirmações. Proposições. Tá? Observe a seguinte tabela. Nós tens a seguinte tabela. Tabela de valor. Então vamos colocar aqui P e Q. E abaixo vamos, tabela de valor lógico, tá? Vamos colocar todas as possibilidades para P e Q. Quais são as possibilidades para P e Q? Quais são? Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro o quê? Falso. Falso, verdadeiro. Falso, falso. Ok? Essas são as possibilidades. Agora eu vou colocar aqui a negação de P. A negação de P é consequência do valor de P, certo? Quando P é verdadeira, negação de P é falsa. Quando P é verdadeira, negação de P é falsa. Quando P é falsa, negação de P é verdadeira. Quando P é falsa, negação de P é verdadeira. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra composição composta, que é o seguinte. Negação de P, disjunção Q. A disjunção, tá? Ou seja, negação de P ou Q, tá? É a maneira como se lê, né? Como é que se lê isso aqui? Como é que se lê? P e Q. Como é que se lê isso aqui? P ou Q, tá? Qual é o valor dessa daqui? Qual é? Qual é o valor dessa? Qual é? Não P ou Q? Qual é o valor? Não P ou Q? Qual é o valor? Verdadeiro. Tá? Qual é o valor dessa? Falso. Qual é o valor dessa? Verdadeiro. E qual é o valor dessa? Verdadeiro. Conclusão. Esta composição aqui, porque isso aqui é uma composição de P e Q, ela é verdadeira quando e somente quando... Desculpe. Essa composição, é o que eu quero dizer, vou corrigir. Essa proposição composta de P com Q, ela é falsa quando e somente quando P é verdadeira e Q é falsa. Aí, por esta razão, essa proposição aqui, ela é chamada de implicação de P com Q, tá? É uma definição, tá? Que eu vou colocar aqui como definição. Definição. Sejam P e Q proposições. Sejam P e Q proposições. A proposição, tá? Quando eu tenho P e Q proposições, essa proposição aqui, negação de P ou Q, ela é chamada, ela é denominada implicação
Implicação. Implicão não. Implicação. Implicação de P com Q. Sendo denotada por isso aqui, ó, dessa maneira. E por que ela é especial? Porque ela tem muito do senso comum do que nós entendemos como implicação. O senso comum. O que é um fato implicar um outro fato? O que é? Um fato, um primeiro fato implicar um segundo fato. É a veracidade do segundo fato ser consequência de quê? Da veracidade do primeiro. É para isso que você reserva a expressão implica, né? Um fato 1 implica um fato 2. Quer dizer, ocorrendo o primeiro, então ocorre o segundo. Tá. Entendido? E aí, faz todo sentido você definir esta proposição aqui como implicação de P com Q. Ou, porque isso é uma operação, tá? Isso é uma operação. Ou implicação de P em Q. É aceitável também. Por quê? Porque a única possibilidade para esta composição aqui ser falsa é... Qual é? Qual é a única possibilidade para isso aqui ser falso? Qual é? P ser verdadeira e Q ser falso. Tá? E aí você tem essa... Em todas as outras possibilidades, a implicação é verdadeira. Ou seja, se essa é verdadeira e essa é verdadeira, aí o que eu chamo de implicação é o quê? Verdadeira. Se essa é falsa, se a P é falsa e aqui é verdadeira, isso aqui é o quê? Verdadeiro. Se essa é falsa e essa é falsa, essa daqui é o quê? Verdadeiro. Vamos ao senso comum. Quando é que um fato 1 não implica o fato 2? Quando o quê? Me diga. Me diga. Quando o fato 1. Não. Senso comum. Quando é que um fato 1 implica um fato 2? Não, desculpe. Quando é que um fato 1 não implica o fato 2? Quando o fato 1 for o quê? For verdadeiro e o fato 2 for o quê? Falso. Tá? Quanto tempo? Pronto.